Gente, vamos começar a gravar a receita que foi mais votada por vocês, que foi o brownie de chocolate preto. Eu vou passar agora os ingredientes para vocês e ao longo do vídeo eu vou dando algumas dicas de como vocês fazerem o brownie para ele ficar perfeito. Então vamos lá, eu estou usando 80 gramas de farinha de arroz, 150 gramas de chocolate 70%, 180 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de nozes. Eu não trituro as nozes, eu deixo em pedaços grandes, assim, grosseiros, eu corto com a mão mesmo, porque eu gosto de sentir o pedacinho das nozes no brownie, mas aí fica da preferência de vocês. E vocês podem usar amêndoa, gotinha de chocolate, alguma fruta, frutas vermelhas, ou não usar nada também. São 150 gramas de ovos, então são 3 ovos, porque cada ovo tem aproximadamente 50 gramas. E 100 gramas de manteiga, que eu já tô derretendo aqui, de manteiga ghee, que eu tô derretendo pra gente começar já derretendo o chocolate com a manteiga. É a primeira etapa nossa. A gente vai derreter o chocolate com a manteiga e deixar ele esfriar antes de misturar. Totalmente derretido, eu tirei ele da panela, porque eu quero que ele fique em temperatura ambiente para eu poder usar. Isso por quê? Porque quando eu misturar ele com os ovos, se ele tiver muito quente, ele cozinha um pouco os ovos, né? Então eu preciso que ele chegue numa temperatura que ele resfrie um pouco. Outra coisa que eu ia falar com vocês, eu usei chocolate 70%, mas o ideal é que vocês usem entre 60% e 70%, porque mais do que isso, o chocolate muito amargo, ele também não vai fazer a estrutura que a gente precisa no brownie. Preciso do açúcar e da gordura para que ele faça aquela casquinha característica do brownie e aquela umidade por dentro. Então, se a gente não tem açúcar, a gente não consegue isso. Então, isso era a próxima coisa que eu ia conversar com vocês. A gente precisa que seja feito com açúcar, né? Porque senão a gente não tem aquela casquinha característica do brownie. Então, dá para usar adoçante? Até dá, só que aí você vai ter um bolinho que não cozinhou o suficiente por dentro. Você não vai ter um brownie característico. Então, tem alguns adoçantes até que eles têm talmatina na composição, que você consegue que ele caramelize um pouco, mas nenhum deles faz a função do açúcar. A próxima coisa, eu vou bater os ovos, depois vou botar o açúcar e vou bater também. Vou misturar aqui até que eu não sinta nenhum grãozinho de açúcar. Mas esses ovos eu não posso bater muito para eles espumarem, porque eu não quero que o nosso bolo tenha estrutura. Então eu só bato para misturar mesmo e para dissolver o açúcar. Eu não vou bater, por isso que eu nem estou usando a batedeira. Se vocês forem usar a batedeira, vocês usam aquela pá de raquete. Não usa o globo, porque o globo ele dá ar dentro do bolo e é quando a gente usa o globo para a gente ter um bolo estruturado, um bolo fofinho, maior, que é o contrário do que a gente precisa no brownie. Então eu vou fazer com o fouet e já vou colocar o açúcar. Olha, tá vendo? Eu tô misturando ele aqui, ainda tem os grãozinhos, eu vou continuar batendo mais. E eu tô usando o açúcar mascavo, que é um açúcar que dá mais umidade ainda. Mas vocês podem usar o demerara na mesma proporção, que não dá nenhuma diferença. Meu chocolate já esfriou um pouco. Eu vou agora misturar ele aqui. E aí eu acabo de dissolver o açúcar já com o chocolate. Porque quando a gente coloca o chocolate derretido com a manteiga ghee, ele já incorpora mais, já dá um pouco mais de estrutura à massa. E aí não deixa o ovo crescer só com açúcar. Então é melhor pra gente continuar misturando depois que a gente coloca o chocolate. Misturado, agora eu vou incorporar a farinha e depois as nozes. Agora eu vou colocar as nozes, e por falar em farinha, vocês têm que usar uma farinha de estrutura. Então não dá para usar, por exemplo, farinha de amêndoa ou farinha de castanha de caju, porque ela não tem estrutura, é uma farinha mais gordurosa. Então a gente precisa usar farinha de arroz, azaia. Você pode usar na mesma proporção. Você pode usar também farinha de aveia. A que eu mais gosto é com farinha de arroz. Mas qualquer uma dessas, ou azaia ou a farinha de aveia, também dá certo. Estou com o tabuleiro já untado com manteiga ghee. Agora eu vou passar a massa para cá. E uma coisa muito importante para o brownie é que vocês coloquem ele já no forno pré-aquecido 180 graus. O forno já tem que estar quente, porque a massa já tem que entrar sendo trabalhada, né? O açúcar derretendo, o ovo coagulando. Vocês não podem colocar ele com
o forno frio, porque senão ele também não vai ficar um brownie característico, né? Que é com a casquinha em cima e úmido por dentro. Acabei de tirar do forno, ó, tá vendo? A casquinha que ele fica. Eu vou agora esperar esfriar um pouco, cortar pra mostrar pra vocês o meio dele. Eu queria mostrar pra vocês, tá vendo? Casquinha toda formadinha e a umidade dentro dele, tá vendo? É assim que a gente tem que fazer com o brownie. E tá uma delícia, claro que eu já roubei um pedacinho.